essa consciência pode morrer. É o que declara 1 Timóteo 4:2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada... Peraí, deixa eu só abrir um parênteses aqui. O mesmo se dá em relação a você. Não, como eu não sei, então Deus não me pune. Não. Melhor também seria, então, não saber. Quanto mais ignorante você for, mais abençoado você será. Mas por que Paulo diz que ele buscava conhecer mais e mais? Porque ele sabia, o povo perece porque falta conhecimento. Perece porque falta conhecimento. Lembra de Davi? Fome na terra. Davi não sabia por quê. Gente morrendo. E ele não sabia por quê. Aí Deus lhe disse, Deus revelou a ele, Deus lhe deu conhecimento. Há pecado na terra. Saul matou gibeonitas. Por isso, o juízo veio sobre vocês. Então Davi soube o que estava errado e pôde consertar. É uma loucura. A gente não nota, às vezes, que é uma loucura o que esses pastores tinham que dar camisa de força para esse povo. Camisa de força, são doidos. Loucura total. A consciência pode morrer. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Cauterizar era pegar o cautério para cicatrizar uma enfermidade, um corte. Como? Queimava-se a pele, matava-se a pele. Então, acontecia a cicatrização. O que Paulo está dizendo? Homens têm cauterizado a mente. Homens têm pego um ferro quente e fritado a sua consciência, de maneira que ela está completamente morta. Eles não sentem mais nada. Eles pecam e não sentem culpa alguma. Como? Como a nossa consciência é cauterizada, é morta? Primeiro, quanto mais você peca, mais a sua consciência, como uma lâmpada, vai se apagando. Você lembra quando você era criança? Não faz algo. Primeira vez que você foi errar. Tremedeira. Não aconteceu nada de imediato. O temor vai indo embora. Segunda vez. Eu lembro. De fazer algo errado, a mão até tremia assim. Ó. Primeira vez. Segunda. Terceira. Quarta. Liberdade. Nenhum temor. Nenhuma culpa. Eu falo isso com propriedade porque eu lembro, na minha escola, eu comecei a ficar bem bagunceiro e fazer muita coisa errada na sala de aula. E quando eu fui expulso, mais ou menos expulso. Eu fui assim, eu estava tão já viciado no crime, que aí tinha a lista de chamada. Eu escrevi, aqueles nomes feios. Primeiro eu escrevi o meu nome e embaixo eu escrevi aqueles nomes feios, você deve lembrar lá, tinha um monte. Eu estava tão habituado em fazer algo errado que eu nem troquei a caneta e eu nem mudei a letra. Tão habituado a fazer algo errado. Não sentia nada, temor algum. Aí o professor chegou, você que fez isso aqui? Eu olhei e falei, caramba, como é que burrice, hein? Experiente no crime faz isso. É isso que o pecado faz. Ele te torna insensível. Você não tem mais nenhum temor. Não gela mais a espinha. Não dá tremedeira. Quanto mais fundo você vai no pecado, mais morte há na sua consciência. Mas há uma segunda maneira de matar a consciência. Por meio de argumentos ridículos. Argumentos ridículos. Diz o tolo no seu coração, não a Deus. Consequência? O salmista continua. Corrompem-se e praticam abominação. Por quê? Vou dar só um exemplo que é o mais fácil de notar os argumentos ridículos apenas para queimar a consciência, para a gente não sentir peso algum. Se Deus existe, eu não posso ser gay. O homem não pode ser gay. Então, ele quer fazer isso. Mas há um problema. A sua consciência pesa.
Aí chega alguém e diz assim: não, não, você não é um homem. Isso é a sociedade que impôs isso a você. Você nasce com um sexo, mas o gênero é outra coisa. Você pode ser o que você quiser. Em épocas passadas, se um homem falasse que ele era uma outra coisa diferente do que ele era, isso era patológico, isso era descrito como loucura. Hoje é ciência, evolução, inteligência.